Bom, Fábio, hoje eu vim conversar aqui sobre o que nós não devemos fazer nesses casos de gripe, que as pessoas estão, né, com esse aumento de caso de influenza diagnosticada, e os diagnósticos são feitos nas farmácias privadas. O que nós não devemos fazer? O que as famílias, os pais não devem fazer, principalmente quando a gente fala em crianças, mas também nos adultos. Um relato simples e verdadeiro que teve essa semana na clínica do pulmão foi: perguntei para a mãe, o filho diagnosticado com influenza, e ela disse: o que eu comecei a dar eu tinha em casa era um xarope para tosse. Qual é o nome do xarope? A prednisona, ou a prednisolona. Na realidade, explicar para os ouvintes, a prednisolona não é um antitussígeno, é um anti-inflamatório. Quando bem empregado, tem essa função. Agora, nos casos de influenza ou um resfriado comum, o corticoide pode piorar os meus sintomas, porque pode baixar a minha imunidade e eu propiciar uma infecção bacteriana secundária. Então a gente tem que ter esses cuidados. Quando eu tenho o diagnóstico de influenza e ele é, Fábio, diagnosticado até as primeiras 48 horas dos sintomas, e esse diagnóstico foi feito num público crítico, ou seja, mais de 60 anos de idade, que tenha comorbidades, ou seja, uma pessoa com mais de 60 anos que tem pressão alta, tem diabetes ou tem DPOC, ou tem uma artrite reumatoide, nestes casos vale a pena lançar mão do oseltamivir, que o nome fantasia é o Tamiflu. Mas isso nas primeiras 48 horas. Não adianta eu começar com meus sintomas, aquele arranhão na garganta, na sexta-feira à noite, e eu querer, na segunda tarde ou na terça de manhã, lançar mão do oseltamivir. Não vai ter finalidade. A finalidade do oseltamivir é tu diminuir, tentar abortar o tamanho da viremia, da carga viral que a gente tem. E é um medicamento que é indicado principalmente para pessoas acima de 60 anos de idade que tenha comorbidade. Então esse é um ponto. O outro ponto é nós não usarmos corticoide neste período. Que nem essa mãe falou, eu fui usar um antitussígeno, que era uma prednisona ou uma prednisolona. Mas o meu filho tem rinite. Bom, se meu filho tem rinite e piorou os sintomas, os remédios da rinite, que são os remédios tópicos nasais, que são os anti-inflamatórios esteroides nasais de uso tópico, e também os antileucotrienos, que são conhecidos como os antialérgicos, que são loratadina, a bilastina e tantos outros, a desloratadina, que nós temos no mercado. Antibiótico, de maneira nenhuma. Antibiótico não tem nenhum efeito sobre o vírus. Bom, passou os 7 dias da minha viremia e a partir do 7º dia eu comecei a ter piora da minha tosse. A minha tosse aumentou, a quantidade de escarro aumentou e a cor dessa purulência do escarro, a purulência, ela piorou, ela começou a ficar esverdeada ou amarelada. Bom, eu vou conversar com o meu médico, pode ser que um antibiótico tenha sucesso nesse momento. Do contrário, Fábio. Então, doutor Marcelo, o senhor disse que não é para usar o oseltamivir, não é para usar o corticoide via oral e também não é para usar corticoide. O que nós vamos usar agora? Sábado eu acordei com dor de garganta, eu acordei com uma febrícula 37,5, 38. O ideal é a gente tentar fazer o swab em uma farmácia, ver se isso aí é gripe ou não. E o que eu aconselho é a gente bater na porta da nossa avó ou bisavó e avó, o que eu faço? Ela vai lhe dizer: meu filho, fica em casa de repouso esse final de semana, toma bastante água, se tiver uma sopinha quente, fica tomando uma sopinha quente, e repouso. Repouso nos próximos 2, 3 dias que você já vai estar bom. Esse é o melhor recado que tem, e funciona. O problema é o automedicamento, né? Com certeza. Aí mascara, protela e pior no caso. Principalmente quando se usa os famosos corticoides, que não tem nada de antitussígeno ou para dor de garganta, como muitos usam. Né? Eu fico imaginando a quantidade de gente que usa medicamento assim de uma forma errada. Marcelo, coisas naturais, por exemplo, que é uma coisa que ajuda. Por exemplo, como poder aliviar um pouco o catarro, que é uma coisa que crianças como adulto têm. Algum tipo de bebida quente, chazinho, o que pode isso ajudar a amenizar ou fazer o fluido funcionar melhor, por exemplo? O melhor que se tem é aumentar a hidratação. Pode ser com chá ou puramente água. Quanto mais hidratado eu tô, mais aquela secreção fica fluidificada, fica molezinha, fica mais fácil. E quando é nasal, Fábio, soro fisiológico nasal. Lavagem. Bastante lavagem. Para evitar que aquela secreção fique espessa, para que possa fazer um plug e trancar o canal dos seios da face, e daí aquela secreção dentro do seio da face fica purulenta, e aí a gente deixa o seio da face arejando normalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que faz essa lavagem? Como é que é? Soro fisiológico direto na O ideal, Fábio, o ideal é que a gente já tenha, que a gente compre os dispositivos prontos. Que já tem vários nomes comerciais aqui, agora já tem os dispositivos de alta lavagem, que é aqueles squeeze, que o próprio Sorino, o Rinossoro, eles já vendem. Por que eu digo isso? Porque tem muito vídeo na internet ensinando as mães a fazer com seringa. Compra soro fisiológico, pega uma seringa e coloca. Porém, tem mães que usam, ou os pais, o pai usa com uma velocidade muito grande na criança e aquilo ali pode prejudicar, pode até furar o tímpano, porque tem uma relação direta ali do nariz com o ouvido. Então aquilo ali pode machucar a criança, conforme a velocidade que é dispensada aquele soro. Então o ideal é que a gente já tenha esse dispositivo pronto, que já tem um fluxo adequado e uma quantidade adequada. É um sisteminha? Como é que é? Eu não conheço isso. Os novos, que é o de alto volume, é como se fosse uma mamadeirinha, Sim. uma mamadeira de 250 ml, e ele já tem um bico que vai disponibilizar um fluxo e um volume adequado. Olha aí, ó. São os que são Não hoje sabia desse os de alto volume. agora. Já havia assim, meio por cima, Fábio. Não... É. Mas é bem interessante isso que o doutor falou, né? É. Dependendo da criança, ou até mesmo como os pais, né, aplicam esse com a seringa, pode realmente acabar machucando, né? Tu não tem controle ali, né? Esses novos colocam o soro fisiológico e só compra o sachê, seja do Rinossoro ou do Sorine, e tu mistura o sachê dentro daquela mamadeira ali, do squeeze. Tá a dica do Dr. Marcelo Malman nessa manhã fria de sexta-feira, 6 de junho, meu amigo. Exatamente. Muito obrigado pela atenção aqui. Eu que agradeço e parabéns pelo visual. Tá lindo esse céu aqui, Hoje tá tá lindo. lindo. E hoje é meu aniversário da minha irmã, rapaz, da Goca. A Rosana tá de aniversário hoje. Até agora não recebi o convite pro almoço ou pra jantar. Posso contar uma história como é que eu conheci ela? E pode.
Quando eu vim para Camaquã, em definitivo, no ano, tomara que ela esteja escutando, no ano de 2005, isso foi, eu acredito que ali por junho, julho de 2005, eu morava naquele prédio antigo, ali da frente da Renda Clara. Tem ali no... Eu aluguei ali, no primeiro andar. E eu tô em casa, era um final de semana, um dia de semana, aquele silêncio em Camaquã, e estourou uma bombinha, os famosos rojão no meu corredor. Tá brincando. E eu saí correndo. E eu saí correndo pra ver quem que era. Quem era? Era o filho da Goga. Martim. O Martins estourou a bombinha. O guri 2005, não esperava, em 2005, o guri não esperava aquela reação. Peguei ele pra braço, onde é que tu mora? Aqui na frente, tio, não sei o que, fui lá e eu falei com a Goga. Não, eu só queria dar os parabéns, porque isso me relembrou a minha infância quando eu fazia a mesma coisa. E ali surgiu uma amizade com a Goga que eu não Legal, tinha né? assim que eu conhecia. Hoje o Martim, guri feito, Martim. formado, tá lá mora em Itajaí, lá em Santa Catarina. Um rico do menino, fez coisa de. Um moleque não prejudicou ninguém, deu aquilo ali, me relembrou e eu falei com ela naquele momento. Me lembrou eu. Um beijo pra Goga aí, que tá de aniversário hoje. 8 Ah, Fábio, último, um senhor da Chácara Velha, mandar um abraço pro seu Verni Milbrats. Mil braços. Onde ele e a esposa foram consultar com a doutora Simone Costório, e quando eu estava saindo, o senhor é o doutor Marcelo Liosso, todas as sextas-feiras na Rádio Acústica. Seu Verni Milbrats, da Chácara Velha. Aí, seu Verni, muito obrigado por nos aguentar aqui, guri. Também abraço para ti. Jamília Sob, né? E para Zeni Bratz, também, sempre na escuta aqui. Que coisa bem boa.